Boa noite a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos. Sejam todos bem-vindos. Todas as segundas-feiras, às 19h30, eu e o Oswaldo, a gente faz o Evangelho no ar, aqui através da internet, né? Essas lives ficam armazenadas aqui no nosso Instagram. Quem não puder acompanhar ao vivo, pode seguir a gente e assistir depois, beleza? Vamos aguardar o Oswaldo entrar aqui, que a gente já inicia. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Graças a Deus, bem. Vamos começar nosso evangelho aqui, o nosso só hoje. Vamos fazer contato entre Deus, tá? Sim. Vou pegar meu óculos aqui. Vamos lá. Hoje é dia 23, pegando mensagem 23 aqui, tem que ter uma por dia. 23. Deus tem a solução. Passagem de Mateus 7:8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Você atravessa a amargura da solidão. Deus pode ser sua companhia e alimentá-lo de ideais. Você carrega o peso da mágoa corrosiva. Deus pode lhe estender a sua bênção da compreensão. Você está aflito pelo futuro incerto nos seus dias? Deus pode aliviar sua sofridão com calma e gratidão. Você se encontra atordoado com a traição? Deus pode felicitá-lo com a brandura do desapego, a fim de aprender, esquecer e avançar. Você está sob a dor da depressão? Deus pode lhe conceder medicamentos infinitos de aceitação e alegria. Você não acredita na vitória de suas provas? Deus pode acender-lhe a fé que remove os entulhos do pessimismo. Se você passa pelas dores expiatórias, recorda que a bondade celeste sempre tem algo a lhe dizer e oferecer para amenizar a luta do caminho, iluminando seus dias com renovadas motivações na superação dos testemunhos. Mas, inegavelmente, se você quer a ajuda divina, recorda também que é preciso querê-la ardentemente, e para tê-la não basta pedir, é preciso se esforçar para fazer o que já sabe que é preciso ser feito. Faça a sua parte e Deus o inspirará na solução e falará ao seu coração. Bonita passagem, né, Oswaldo? Aqui a gente fala muito do que pedir a Deus, né? Para Deus nos ajudar. E muitas vezes a gente fala isso da boca para fora. Às vezes no íntimo da gente, a gente quer mesmo, realmente, o que a gente quer é ser um coitadinho, né? Ficar reclamando e pede para Deus, mas não se esforça, né? Para conseguir aquele objetivo que você quer, se livrar dos seus problemas. Então aqui fala, né? Que tudo Deus pode nos auxiliar, né? Mas está bem explícito aqui, né? Nos auxiliar. Por exemplo, se você tem depressão, né? Peça a Deus que Ele vai te orientar ao que fazer certo, né? Se é procurar um médico, se é um medicamento, se é uma casa espírita, se é algo, né? Ele vai te inspirar. Ele só não vai te dar a solução pronta, né? Mas a inspiração ele sempre dá. Ele diz aí, né? Ele cita o início de Mateus, né? Que é o pedi, vos dará, buscai e acharei, batei e a porta se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. E a sequência do ensinamento de Kardec está no capítulo 25 do nosso Evangelho, esse que nós estamos estudando, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25 chama Buscai e Achareis. E uma das coisas que tem nesse capítulo é uma outra fala de Jesus, né? Que ele diz, ajuda-te e o céu te ajudará. É bastante interessante porque ele fala assim, Deus tem a solução. E às
vezes a gente busca essa solução diretamente com Deus, mas esperando que Deus dê a solução que eu quero. E o que a gente tem aprendido, né, e o que a gente aprende com Jesus, com o Evangelho de Jesus, e a gente vai sempre falar, né, com o que o Espiritismo nos traz, porque a ideia que Allan Kardec teve, junto com os espíritos, foi de traduzir ou tentar entender aquelas falas de Jesus daquela época, que foi trazida depois pelos seguidores dele, né, que a gente chama dos evangelistas, e várias passagens, né, diz isso, né? Mas quando Allan Kardec monta a didática ou a forma dos livros, né? Primeiro o Evangelho, primeiro livro dos Espíritos, o Evangelho é o terceiro, e ele monta, né, numa sequência, e ele pega no capítulo, ele põe o nome, né, como diz aqui, buscar e achareis, e dentro do capítulo ele põe passagens de Jesus que possam orientar isso que está nesse capítulo com as passagens de Jesus e trazendo, na verdade, um entendimento para aquelas passagens de Jesus. Então aqui, quando ele fala Deus tem a solução, ele diz aqui, né, aquele que pede, recebe. Só que a gente, e acho que assim, a contradição maior no entendimento das pessoas, até a gente respondeu uma pergunta aqui de um seguidor nosso que ele perguntou, né? Eu faço tudo, eu oro, por que é que eu não recebo? Deus não atende as minhas preces, né? E é uma pergunta, porque nós achamos, e eu brinco sempre, né? Eu falo assim, a gente tem Deus como o salva-vida, o bombeiro, aquele que está ali à minha disposição para atender aos meus anseios, aquilo que eu, né, estou necessitando. Sempre quando a gente tinha, né, as aulas lá dentro do Centro Espírita, eu brincava bastante aqui, acho que eu já fiz também essa passagem. Assim, a gente fala em tom de brincadeira, então muitas das vezes, né, até como piada, mas que ela serve para o nosso entendimento, né? Eu brincava sempre assim, a gente está num domingo à tarde, a gente faz 1 quilo de feijão em feijoada, coloca lá tudo que se pode, e depois a gente quer comer essa quantidade toda em uma refeição. E come lá uma quantidade enorme e fica passando mal logo em seguida. Aí a hora que está passando mal, a gente grita, Deus, me ajude. Deus, me ajude, né? A gente fala assim, como é que Deus poderia, nesse momento, me ajudar? Porque, na verdade, eu estou com o estômago cheio, eu posso estar com azia, eu posso estar, né, uma brinca, né, enfastiado. O que eu posso fazer para desmanchar, às vezes, aquilo que está no estômago? Aí a ciência já criou alguns medicamentos, alguma forma, né, que eles falam assim, aquele sorrisal, aquele sal de frutas que você dissolve na água para ele ajudar a dar a sua digestão, né, que foi feito de comida pesada, de comida gordurosa, ele dá ali. Então, ele fala assim, de que forma que Deus poderia me ajudar? Que eu procurasse pelo menos uma farmácia, que eu procurasse pelo menos um hospital, sei lá, ou até alguém que tenha um pouco de experiência e falar, eu estou sentindo assim, assim, o que eu faço? Eu faço isso. Então, às vezes, né, a gente fala assim, o Deus não é o ser que vai dar a solução para os meus problemas. Ele vai, na verdade, e é o que ele já me dá, né? Além de ele me dar a inteligência para que eu possa, na verdade, entender as coisas que acontecem, ele coloca também seres na Terra que podem fazer as mesmas coisas. Você fala assim, Deus não estará a todo momento na nossa frente resolvendo qualquer probleminha. Por exemplo, eu brincava sempre também assim, eu estou com uma unha encravada e está me incomodando. Eu peço a Deus? Sim, eu acredito em Deus, eu converso com Deus. Mas o que eu posso fazer para resolver esse problema? Ele sempre falava, tem que procurar uma podóloga, uma pessoa que mexa com isso, que possa me aliviar. Então, necessariamente, eu não preciso de Deus, que Deus abandone o que ele está fazendo para vir me atender naquele momento. E, na verdade, o que aparece aqui, ele usa muito termo, né? Como fala assim, ajuda-te para que o céu te ajude. Dê o primeiro passo. Veja, talvez, como você pode ser ajudado. Vamos dizer assim, o meu emprego está difícil, eu estou ganhando pouco, eu preciso ganhar mais.
Deus, me ajude a ganhar mais. E a gente fala assim, como é que Deus vai fazer? Deus vai lá abrir um cofre lá no céu e vai trazer dinheiro para mim? E a gente sabe que não, que as coisas que nós temos aqui são materiais e Deus não interfere diretamente na matéria dessa forma. O que ele pode me fazer? Ele pode me orientar a arrumar um emprego melhor, a me capacitar para poder ter um emprego melhor. Eu preciso estudar mais. Então eu preciso me oferecer. Então eu falo assim, eu vou a partir de agora estudar. E Deus pode me ajudar colocando no meu caminho através dos nossos guias espirituais, que a gente falou na outra live, para que me mostre aonde que eu devo ir, o que eu devo procurar, aonde tem vaga, para eu encontrar com uma pessoa que trabalha em algum lugar e talvez tenha lá na onde ele trabalha uma vaga que possa me encaixar, mas dentro das minhas capacidades. Né? A gente fica esperando muitas das vezes passes de mágica, né? Então ele diz assim, eu estou aqui atormentado, atordoado, querendo fazer coisa errada. O que eu posso ter? Que Deus acalme meu coração, para que eu não faça coisas erradas, né? A depressão, como você falou, o que eu preciso? Talvez de conversar com alguém, mas eu preciso de uma ajuda médica, né? E eu tenho que procurar isso. Eu não posso ficar em casa, como diz lá, desesperado. E assim ele fala várias coisas aqui, né? Dores da expiação, ele coloca aqui, né? Ele fala assim, o que seria dores da expiação? Eu, quando volto à Terra, falando já na parte espiritual, que o Espiritismo nos mostra, eu venho para cá com os problemas que eu criei. E eu preciso resolver esses problemas, junto com as pessoas que estão comigo, junto com tudo aquilo que Deus permite. Só que a gente fica sentado esperando que Deus me pegue pela mão e me leve para os lugares. Muitas das vezes, um guia espiritual pode até me fazer isso. Mas eu preciso estar aberto a entender por que aquilo está acontecendo. E talvez de que forma as coisas aconteceram, que eu precise, talvez, mexer naquilo que eu fiz. Porque a gente vai aprender no capítulo 5 do Evangelho, a gente falou aí, acho que também no outro dia, na outra live, do bem-aventurados os aflitos. E ele tenta mostrar para nós, quando Deus fala bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus. Ele fala assim, mas espera aí, o reino do céu é para aqueles que têm sofrimento, para os que sofrem? Não. O reino dos céus é para aquele que tem sofrimento, que criou o sofrimento, mas vai buscar uma solução para aquilo e vai sair da terra melhor do que quando entrou. Pela porta da frente, como a turma diz, não por uma porta de um suicídio, não por fazendo coisas erradas, e sim pelo entendimento e saindo daqui. Ele vai alcançar o reino dos céus, porque ele está buscando esse entendimento, está buscando solucionar os problemas que ele criou. Nós, nas nossas aflições, a gente fica, por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Por que acontece na minha vida dessa forma? O que eu posso fazer? Aí alguns, né, a gente sempre brinca, será que eu atirei pedra na cruz? E aí a gente vai entender assim, sim, o culpado das coisas que estão acontecendo na minha vida sou eu mesmo, através das coisas erradas que eu fiz. Mas com tudo o que a gente fala, a ciência nos dá, né, a busca por um entendimento melhor sobre as coisas. Quando eu vou buscando isso, eu mesmo vou achando a solução para os meus problemas. E quando eu não acho, eu vou buscar a Deus, mas assim, Deus, me ajude a achar um caminho. Me ajude a achar a solução e não pedir a solução diretamente. Né? Isso está no capítulo 25, como eu falei. Isso está nesse para sentir Deus de hoje. Né? Ele fala assim, Deus tem solução. Para que eu encontre a solução. Deus já está, talvez, na encarnação onde ele me colocou, ele já está dando um caminho para eu seguir. O que eu preciso é seguir esse caminho e não abandonar esse caminho, não procurar um outro caminho, não, como diz, me perder, né, fazendo mais coisas erradas do que eu já tinha feito anteriormente. Eu sempre dava o exemplo, né, que ia ser um bom pai, né? Então Deus, com certeza, ele tem a sabedoria e sabe o que é ser um bom pai. Quando a gente pensa em ser pai,
qual que é o melhor pai? É um pai que dá tudo para o filho, né? Que dá dinheiro, né? Dá uma empresa para o filho, dá dinheiro para a vida toda, dá o carro que o filho quer, dá tudo que o filho quer, né? Até o fim da vida. Ou um bom pai é aquele que ensina ele a ser um bom cidadão, né? É aquele que tenta ensinar ele bons modos, é aquele que põe ele estudar, põe ele para trabalhar no momento certo, é aquele que faz o filho se virar na vida mesmo sem a ausência dele, né? A gente sempre considera que quando a gente está com uma tarefa completa de pai, é quando os filhos já não precisam mais da gente para nada. Então, Deus é a mesma coisa. O que Deus faz com a gente? Não dá tudo de mão beijada, né? Como um pai ruim aqui na Terra. E sim, né? Ele faz a gente aprender a se virar, aprender a resolver por si só, né? Um pai bom aqui na Terra, o que ele faz? Claro, ele dá um apoio por trás. Ele dá uma ideia com a experiência de vida dele que ele tem, ele te inspira, né? Da mesma forma que Deus inspira a gente a ir para o lado certo da coisa. Então, né, a gente fala que, a gente até brinca, né, o Deus espírita, né, como se existisse outro Deus, mas o Deus que a gente prega é esse Deus, é um Deus, um pai bom, no sentido de não ser um pai que dá tudo, e sim um pai que ensina. Então, é um pai difícil, um pai não bravo, mas um pai que põe você para trabalhar, né? Põe você para fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Não é um pai que vai te dar tudo e você vai ter 60 anos, se está lá morando ainda na casa dos pais, ainda tá, seu pai morreu, você não sabe o que faz da vida, porque você nem trabalha ainda, né? Como muitos por aí existem até hoje ainda. Então, você está falando e é bastante interessante, né? Porque nesse capítulo 25, a segunda passagem que tem aqui, ele diz assim, né? Qual é o homem dentre vós que dará uma pedra ao filho quando um filho pedir um pão? Ou ele pedindo um peixe, o pai dará a ele uma serpente. Aí ele, né, Jesus coloca assim: se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais razão vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pediram. E aí, numa parte aqui, né, ele falando assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão te acompanhar. Eles assim, e eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé e fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados as vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão punição do vosso orgulho. Então, o que a gente fala assim? Se eu estou precisando de luz, né, para achar um caminho, eu vou pedir luz. Isso nunca será recusado. Agora, tipo assim, aquela pessoa me fez mal, me tira ela do caminho. Isso nunca será feito. Quer dizer, então a gente precisa, e é o que a gente tem estudado agora no final do Evangelho, é entender as orações. As orações, elas não são feitas para que Deus me dê as coisas de mão beijada, mas que para aquilo que eu precise, eu entendendo o que eu preciso, sabendo pedir, nunca me será recusado. Mas a gente, às vezes, tem mais que agradecer a Deus do que ficar pedindo. Porque tudo que nós pedimos, nós já temos. Para nós estarmos reencarnados, né, é porque nós pedimos a Deus essa reencarnação. Porque nós precisávamos estar aqui com essas pessoas que estão ao nosso lado, no mundo que nós estamos vivendo, no local onde nós precisaríamos estar. Tudo isso nós já temos. Agora, o que eu vou fazer com isso? Deus, aqui está ruim. Deus, isso eu não quero. Deus, a minha vida está difícil. Deus. Quer dizer, ele já me capacitou, ele já me criou
com inteligência, está me dando oportunidade de crescimento e eu vou ficar sentado em casa esperando que ele me dê as coisas que eu preciso, isso não vai acontecer. Então ele fala assim, eu tenho que saber pedir. Pedir o quê? Intelectualidade, para que eu melhore meu entendimento, para que eu me auxilie naquilo que eu não estou conseguindo fazer. Eu estou tentando, eu estou correndo atrás, me ajude a achar uma outra solução para esse problema. Não quero a solução, eu não quero isso pronto, mas me auxilie para que eu possa entender por que isso está acontecendo. Porque às vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida e fala assim, que difícil, a minha vida não dá certo, tudo errado, tudo isso, tudo aquilo. Peraí, por que será que está assim? Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo orgulhoso, né? Eu não estou maltratando, eu estou fazendo de forma errada, eu estou querendo mais do que eu preciso? Seria mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso mesmo. Vamos lá iniciar com as preces, né? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje é a nossa dúvida do nossos internautas aqui, as pessoas que nos seguem. Sim. Nós perguntaram aqui sobre caridade, né? Que a pessoa, a caridade aqui é caridade, você dá uma esmola, dá uma cesta básica, e em algum momento aqui a gente falou de caridade moral, né? Quais são esses tipos de caridade, como que deve ser feita essa caridade e como que a gente pode entender esse negócio da caridade, João? Na verdade, a gente fala assim, né? O primeiro entendimento das pessoas e de algumas religiões com relação à caridade é isso, né? Até o termo inicial de caridade, né? Hoje tem a caridade dita pelo Espiritismo, a caridade é falada no Evangelho, tem o ágape, né? Que é dito pela católica também, né? Mais pelo Padre Marcelo Rossi, mas a gente aprendeu de que as pessoas só precisam de coisas materiais. Até o ato, né, de pedir esmola, quando as pessoas estão na rua, estende a mão e fala, me dá uma esmola. Dificilmente a gente ouve alguém dizer assim, eu preciso de um conselho, você não me dá um conselho? Eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando, sei lá, né, de alguém que me ouça. A gente só ouve o pedido e a gente só atende o pedido daquele que a gente vê que está na rua, às vezes, com, né, defeito físico, está ali já meio ali falando que está sem trabalho e pedindo um alimento, aí a gente separa quando alguém bate no portão daquela cesta básica, daquilo que às vezes a gente não vai usar, e separa para dar para outra pessoa, né? Porque aquilo... Então, até tem isso, né, no Evangelho de Jesus, naquela passagem que Jesus está lá no templo, próximo do local das doações em dinheiro, e um rico coloca uma quantidade grande de dinheiro, né, que sobrava do seu bolso, e vem aquela viúva, né, que eles chamam de o óbolo da viúva, que eles falam que o óbolo é a moeda menor que tinha, e ela era uma pessoa que passava muita necessidade, mas daquilo que ela tinha, ela acabou doando. E Jesus fala
né? Quem dos dois doou mais? Em quantidade doou o rico, mas em caridade doou a mulher, porque do que ela tinha, ela doou. Ela dividiu praticamente, ou quase ficou sem nada para doar para alguém. E nós aprendemos para o que nós tivermos sobrando, que não nos serve mais, ele vai para uma esmola, ele vai para ajudar alguém. Isso se convencionou e se chama caridade material, porque você está dando em matéria, em parte, né, de bens materiais. E aí é verdade, né? Surgiu até vou falar aqui no capítulo 13, que fala de caridade, tem uma parte que é de um espírito, né? Nas instruções dos espíritos, ele chama, o espírito é a irmã Rosália, e foi passado isso interessante em 1860. Então dá a impressão que caridade moral é uma coisa que surgiu há pouco tempo. E a gente fala assim, não. No Evangelho segundo o Espiritismo ele aparece, mas de uma comunicação de um espírito da data de 1860, na França, né, em Paris. E ela que cita sobre caridade moral, né? Quando a gente vai falar de Jesus, né, e a gente sempre vai falar, e a gente sempre está falando, Jesus ele não fala diretamente da caridade dessa forma. Ele não ensina qual é a caridade, né? Ele fala que nós devemos amar ao nosso próximo. Ele fala que que nós devemos fazer aos outros aquilo que eu espero ou gostaria que os outros me fizessem. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que caridade ele vai além da esmola. Ele vai além de dar coisas materiais, né? Então, a pergunta ele diz, né, que quais os tipos de caridade? Nós temos a caridade material, nós temos a caridade moral e hoje o Espiritismo nos mostra que nós temos também a caridade espiritual, porque as casas espíritas fazem caridade também aos espíritos. Muitos espíritos que estão aí necessitando de ajuda, né? Vou usar o termo aqui entre aspas, né? Baixam no centro para serem ajudados e são ajudados. Então tem essa caridade, né? Quem já teve a oportunidade de assistir algum trabalho espírita, eles chamam de trabalho da caridade, trabalhinho da caridade. Caridade feita aos encarnados e aos desencarnados. E aí também na pergunta tá, né? O que seria a caridade moral e por que ela é tão difícil de fazer? Então a gente falou, né? A caridade material, ela ajuda no corpo físico, ajuda no alimento, né? Ajuda no agasalho. Nós estamos entrando aí numa fase de frio. As pessoas precisam, né? Principalmente moradores de rua, de cobertor, de agasalho, de uma alimentação até a noite mais quente, né? Muitos centros espíritas e até muitas igrejas também servem, né, sopa. Tem um trabalho feito aí, né, o padre Júlio Lancelotti faz isso em São Paulo e tem uma comunidade tanto de evangélicos, de católicos e de espíritas que fazem isso. Então a gente fala assim, é caridade? É caridade. A caridade material é necessária? É necessária, né? Tem pessoas... Agora a gente fala assim, e as pessoas que têm tudo? Tudo que é o modo de dizer, né? Que não tem necessidade do alimento, que não tem necessidade da roupa, que não tem necessidade do dinheiro. Elas não precisam de caridade? E aí fala assim, é aí que entra, na verdade, a caridade moral. No capítulo 11 aliás, capítulo 11 da parte terceira do Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala de amor, justiça, lei de justiça, de amor e de caridade. E um dos itens ele começa com caridade e amor ao próximo. E Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? E Allan Kardec é bastante interessante, porque Allan Kardec quer dizer assim, se fala muito em caridade, né? Que nós devemos fazer
caridade, que nós devemos ter o amor para o próximo. Mas Allan Kardec ele faz uma pergunta bastante interessante, que é: qual é... Essa pergunta é de número 886, né? Quem tiver o Livro dos Espíritos e depois quiser consultar em casa, é 886. Diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Como que Jesus entendia caridade? Para Jesus, entendimento de caridade é diferente, né? Então, a resposta dada pelos espíritos e depois complementada por Allan Kardec é: caridade para Jesus é benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O sentido de caridade para Jesus é bondade para com todos, né? Fazer o bem para todos, indulgência, entender, né? O porquê que as pessoas estão naquela situação, porquê que as pessoas fazem certas coisas que às vezes a gente não concorda, né? Indulgência com as imperfeições dos outros. Com aquilo que a outra pessoa faz de errado e me incomoda, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que entender que na nossa evolução, no nosso entendimento, isso pode acontecer. E perdão das ofensas, que a gente vai perceber que isso é muito difícil de fazer. Ser bom para todas as pessoas falam: não posso ser bom para todos. Eu vou ser bom com aquelas pessoas que estão comigo. Eu vou ser bom para aquelas pessoas que são boas comigo. Indulgência. Ah, não, a pessoa já deveria saber. Eu não sou obrigado a suportar, a tolerar o que ela faz. E perdoar. A pessoa fez algo de errado, né? Me prejudicando. Eu devo perdoar. Aí é aquele que a gente sempre fala, né? O mais difícil de fazer, né? Então, quando a gente fala de benevolência, de ser bom, ele fala assim: a bondade é para todo mundo. Não dá para ser bom com um e mal com o outro. Isso não é bondade, isso não é bem, não é fazer o bem, né? Jesus fala que nós devemos amar ao próximo, a todas as pessoas. Depois ele ensina, né, naquela passagem do que fala oh, meu Deus, do bom samaritano. Ele explica ali, né, quem é o nosso próximo e como nós devemos ajudar o nosso próximo. Então, quando Jesus fala benevolência para com todos, é com todos, né? Até espíritas, e aí a gente vai falar, né, cristãos que dizem que seguem Jesus, né? Ser cristão é seguir Jesus. Mas eu não posso ser bom para aquela pessoa. Você viu o que a pessoa fez? Você viu o que a pessoa é? Você viu como a pessoa é? Para essa não dá para ser bom. Então nós escolhemos o formato de ser bom. Só que Jesus diz, né? Que tem que ser bem, fazer o bem, ser bom para todos. Aí fala assim: indulgência para com as imperfeições alheias. Quem consegue fazer isso? É como diz, as pessoas fazem uma coisa errada comigo. Como que eu posso gostar dessa pessoa? Fala assim: entender as pessoas. Ser paciente com as pessoas é possível. Entender o defeito dos outros, né? Que a pessoa tem uma fraqueza, né? Que nem a gente acabou de falar aí de depressão. Quem entende depressão? A não ser a pessoa e a família, muitas das vezes bem próximo de uma pessoa que tem depressão. Ou que tem uma outra coisa que faz mal e que prejudica. Mas isso é frescura, falta de uma boa surra, falta de lavar um tanque de roupa, falta de trabalho, falta disso ou falta daquilo. É a primeira coisa que as pessoas falam. E a pessoa se matando, daí acaba. Depois que a pessoa se mata, daí não. Daí fala assim, coitado, tá doente, né? Mas enquanto ela tá só lutando ali pela sobrevivência, é frescura, né? A gente fala assim, a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas. A gente não deveria julgar.
Fala assim, mas a gente tem aquela necessidade, aquele desejo grande de julgar. Você viu como a pessoa fez? Você viu como a pessoa faz? Você viu como a pessoa fala? Você viu como a pessoa é? Você viu como isso, como aquilo? Então, fala assim, quando é aí que está, né, a diferença, e é um dos entendimentos que o Espiritismo busca, né, passar, e que deveria ser em todas as religiões. Isso deveria ser ensinado em todas as religiões. Porque, como eu falei, a gente fez aqui, tanto no Para Sentir Deus aqui no começo, como nessa pergunta que a gente está respondendo, a gente percebe o quê? Eu citei algumas passagens de Jesus. Elas não foram tiradas do Espiritismo. Elas foram tiradas da Bíblia. Elas foram tiradas do Evangelho de Jesus. Muitas de Mateus, algumas de Lucas, de João. A gente fala assim, da onde foi falado? Quem falou isso? Não foi Allan Kardec que falou. Não foi esse ou aquele. Foi Jesus. Só que esse que é o nosso problema, e por isso que o mundo está aonde está, no jeito que está. Porque apesar de eu dizer que sou cristão, eu sigo Cristo até onde me interessa. Naquilo que não me interessa ou no que eu não concordo, eu deixo de lado e nem falo. Eu busco passagens de Jesus para tentar mostrar por que é que eu faço certas coisas erradas. Então, às vezes as pessoas falam assim, né, porque Jesus falou tal coisa, né, porque aí muitas das pessoas fogem do Novo Testamento, que é de Jesus, e vai para o Velho Testamento pegar aquilo que mostraram que Deus é um ser ruim, maldoso, e tentar lá, mas Deus mandou matar. Porque Deus permitiu que fizesse isso ou aquilo. Nós vamos perceber que permissão se tem para muitas coisas. Jesus diz, né? Na nossa vida, né, nosso planeta, aqui onde nós estamos, haverá muitos escândalos. Acontecerão coisas ruins, erradas. Mas ele complementa. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então ele fala assim, pessoa matar a outra vai acontecer? Vai. É correto isso? Não. O que vai acontecer? Vai ficar ruim para quem fez. O débito dele é grande, né? Então a gente fica às vezes buscando justificativas para fazer coisas erradas. Então a caridade moral, né, que é isso que você está perguntando, é você buscar cada dia mais aplicar os ensinamentos de Jesus. Cada dia mais você entender que as pessoas não necessitam só, né, de pão, de lanche, de cobertor, de roupa, de dinheiro. Uma coisa que me incomoda bastante assim, nesse meio cristão por exemplo, assim, quando eu dou cesta básica, quando eu faço sopa ali na praça, quando eu dou minha cesta básica no Natal, eu sou um bom cristão, sou caridoso. Quando eu luto, né, eu luto, eu começo a falar sobre justiça social, sobre desigualdade de renda, sobre, né, diminuir as desigualdades na terra, aí me chamam de comunista, né? Pô, não tem nada a ver isso ainda, né? Termo comunista, não vamos explicar aqui, mas não tem nada a ver somente com isso. Mas lutar por essas ideologias também é forma de caridade, né? Você tentar diminuir as desigualdades na Terra, você tentar acabar com a fome no mundo, né? Com divisão de renda, uma divisão melhor de renda. Isso também, para mim, é caridade, né? Hoje, o Brasil, na América total, tanto na América do Norte, Central e América do Sul, é o país mais desigual. Tem muito milionário aqui e muito paupérrimo aqui, né? Não está certo isso, né? Claro, tem que ter, eu acredito que não tem que ter todo mundo a mesma coisa, mas tem que ter uma diferença assim, de renda por merecimento, mas tá demais, né? Então, quando a gente luta por desigualdade social, quando a gente luta por divisão de
renda, uma divisão de renda melhor, né? Um filho de pobre tem a mesma condição de entrar na faculdade que um rico, né? As duas crianças partirem do mesmo start lá embaixo, né? A mesma escola boa para o rico, a mesma escola boa para o pobre, aí falam que a gente é esquerdista, comunista e por aí vai, né? Vira um xingamento até, né? Como se, para mim isso não é xingamento, você pode me chamar disso, que para mim é até elogio. Mas assim, as pessoas, isso que me incomoda muito no movimento cristão, né? As pessoas adoram doar as coisas para os pobres, né? Doar sopa, doar alimento, doar o trabalho. Mas não querem, né, fazer uma política de divisão de renda melhor. Na verdade, o que você está falando, Ana, falou assim, é a caridade, né? A gente fala assim, quando Jesus ele ensina a caridade ou quando ele ensina o amor, ele diz que nós devemos dar aos outros aquilo que eu gostaria de receber. Então, enquanto, né, eu falo assim, até para nós mesmo, né, a gente fala assim, enquanto tiver gente passando fome, morrendo na rua de frio ou de qualquer outra coisa, nós somos responsáveis. Não é Deus que é responsável, não é o governo só que é responsável. Nós também somos. Porque se eu estou, né? É por isso que ele fala assim, qual é a ideia? Lógico que não é eu pegar meu patrimônio e sair distribuindo para os outros. Nós não temos. Não, nem vai solucionar nada, né? Não vai ser essa condição. Até tem um capítulo do Evangelho, falando assim, eu vou citando porque assim, essas coisas são estudadas, foram faladas por Jesus e elas são estudadas, né? Então a gente pega ali o capítulo 16, que ele fala disso, né? De Deus e Mamon, e ele fala das diferenças dos ricos, dos pobres, por que tem rico, por que tem pobre, mas assim, é aquilo que Antônio Hermílio, a gente já falou isso aqui, né? Antônio Hermílio falava. Ele tinha uma empresa, não era para o benefício dele. Ele até tinha benefícios porque ele era o empresário, foi ele, né? A família dele que conseguiu tudo isso. Mas para ele, a empresa não era dele. O dinheiro todo que se movia dentro da empresa não era dele. A preocupação dele era dar trabalho às pessoas, condição dessas pessoas trabalharem, condição dessas pessoas receberem um salário justo, poderem construir as suas coisas. Isso é o pensamento de um empresário. Isso é o pensamento de caridade. Como você falou, né? Até é falado isso, né? Se juntar todos os bens do mundo em dinheiro e dividir um pouco para cada um, depois esse dinheiro vai acabar. A ideia não é essa, né? Quando a gente fala em divisão, né, desse dinheiro, muitos virão e pegarão dinheiros grandes e não saberão o que fazer e vão sofrer com isso e vão fazer coisa errada e depois um dia elas terão que vir numa outra condição para entenderem isso, como virão seres com capacidade de administrar o dinheiro e fazer esse dinheiro chegar à mão de mais pessoas. Isso também é caridade, né? Então, ainda tem pessoas que não entenderam isso. Ainda tem pessoas que não entenderam. Por isso que a gente vai sem falar. O Espiritismo, ele tem a ideia de mostrar para nós o futuro, não mostrar para nós o que está acontecendo agora. Quando eu entender o futuro, para que serve, por que eu estou aqui, para onde eu vou, quando eu entender isso, quando eu entender a reencarnação, quando eu entender por que tem diferenças, né? Porque, assim, tem duas formas, né? Tem as pessoas que entendem o espiritismo, mas tem aquela que fala assim, não, as pessoas vieram mesmo para sofrer, ela tem que sofrer. Esse não é o nosso papel. De entender o espiritismo para poder falar assim, não, isso é karma. A pessoa está assim porque está espiando. A pessoa está assim porque fez mal para alguém. Não é nossa função fazer isso. Deus
colocou aqui. A minha função é ajudar no máximo que eu puder, independente do que a pessoa fez. Esse é o mais difícil da caridade moral, que é perguntado aqui, e esse é o mais difícil do entendimento pelo pensamento que nós temos. Porque quando eu não tenho alguma coisa, eu quero que as pessoas me ajudem. Mas quando eu tenho demais, eu não quero que as pessoas precisem de mim. Quanto menos, né? O problema, muitas das vezes, para muitas pessoas, é enxergar, por exemplo, que você falou, a desigualdade e não saber o que fazer. Aí é preferível falar assim, eu não tenho nada que ver com isso, e tentar viver uma vida sem consciência pesada. Nós ainda conseguimos viver uma vida sem consciência pesada, sem se deixar afetar pelo que os outros passam. Não é se afetar a ponto de passar mal, de sofrer, de atrapalhar a vida, mas é de ficar incomodado de ver aquilo, de ter o desejo de modificar aquilo de alguma forma, de tentar fazer, mesmo que eu não consiga. Tem aquela história, né? Eu acho que é de um passarinho que tá, a floresta está sendo incendiada e ele sozinho, com um pouquinho de água no bico, ele vai tentar apagar o fogo. Eu falo, você não vai conseguir apagar o fogo com esse pinguinho de água. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem junto comigo, a gente apaga o fogo da floresta. Se todo mundo pegar um pouquinho de água, cada um, uma quantidade grande de pessoas, a gente apaga o fogo. Então as pessoas falam assim, eu não vou conseguir, sozinho não vou conseguir resolver. Mas se eu começar e resolver o de um, e aí vem outro e me ajuda, e a gente resolve de dois, aí vem mais um, a gente resolve de três, de repente a gente está fazendo. O problema é que uns fazem, que a gente falou, o padre Júlio Lancelotti faz e os outros criticam. Não quer fazer, não faça, mas deixa as pessoas fazerem. Mas aí parece que incomoda o meu ego, incomoda meu ímpeto, meu íntimo. Aí eu tenho que fazer alguma coisa para que ele pare de fazer e todo mundo fique bem. Porque enquanto ele estiver fazendo e mostrando, é um tapa na minha cara. Então ele fala assim, caridade moral é eu olhar o outro semelhante, entender que ele é filho de Deus igual a mim, e que de alguma forma, queira eu ou não, eu sou responsável por aquilo, ou eu posso fazer alguma coisa pequena que seja. Se eu perdoar, se eu tolerar, se eu tiver bondade no coração e quiser o bem, as coisas podem acontecer. Não precisa eu ficar brigando com os outros e mostrar que a religião está errada, que Cristo está errado. Eu gosto de Cristo, mas até a página 2. Por isso que a gente fala, né? O perdoar que a gente fala é difícil. Essa indulgência ela é muito difícil. Fazer o bem a todas as pessoas é difícil, mas para que eu possa fazer esse bem, eu preciso entender de onde vieram essas pessoas e para onde vão essas pessoas. Quem criou essas pessoas e por que a vida é desse jeito. Isso é o que o Espiritismo busca mostrar, para que toque o seu coração assim, porque não é, na verdade, para eu fazer sozinho. Né? Você falou aí, né, como comunidade. O que é comunidade? É quando as pessoas começam a trabalhar juntas para amenizar o sofrimento dos outros. O Espiritismo dá certo no Brasil porque ainda há muita necessidade. Porque ainda as pessoas precisam de ajuda. Os centros, né, que a gente fala, a gente chama de centro, né? O que é o centro? É um local onde as pessoas se reúnem para fazer caridade. Primeiro para aquelas pessoas que estão chegando ali dentro e dali para fora, né? Que é a caridade, é o amor se expandindo, o amor saindo de um centro, de um local e se espalhando. Né? Agora, eu vou na igreja e volto da mesma forma, como a gente sempre fala, agredindo os outros, empurrando o carro para cima dos outros, brigando, xingando, né? Reclamando, falando que está errado isso ou com aquilo. Eu tenho que ir para aprender a fazer alguma coisa, por mim e para os outros. Caridade
moral seria isso. Caridade moral é fazer o bem a todas as pessoas. Ele está mais no meu jeito de pensar, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha modificação. Ela não está no problema. Então, nós estamos aqui para aprender isso, para evoluir, para que um dia o planeta Terra seja melhor do que isso. Que a gente sempre fala, né? Se tornar um planeta melhor, precisa mudar o entendimento das pessoas que estão aqui dentro. Não é Deus. Por isso que a gente falou lá, dá para sentir Deus. Não é Deus que entrará aqui e vai resolver esses problemas. Ele vai me capacitar, me mostrar caminhos para que eu, né, todos que estão aqui façam isso. O mundo só será melhor quando as pessoas que vivem nele forem melhores. Então, caridade moral, na verdade, é isso. Por isso que é difícil. Como você falou, às vezes, dar uma cesta básica, uma sopa, um dinheiro é fácil. Porque não me dá trabalho, eu me livro do problema. A partir do momento que eu coloco uma moedinha no chapéu da pessoa na rua, eu estou livre. A minha consciência pode ficar tranquila. É um meio de eu dizer, agora eu posso ir para casa e dormir tranquilo. A caridade moral é aquilo que você faz e depois você fica pensando, eu devia ter feito isso, ou fica incomodando, vou fazer isso ou não vou fazer isso. Mas a pessoa tem que trabalhar, né? Quando a gente vê uma pessoa pedindo dinheiro, fala, ela tem que trabalhar. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Porque eu tenho trabalho. E quando eu não tenho trabalho? Não é difícil? É difícil. Né? Então, caridade moral é isso. E para nós ainda é muito difícil. Nós temos que trabalhar muito, aprender muito, como diz, estudar muito Jesus e tentar praticar aquilo que Jesus praticou, no mínimo que seja, na porcentagem mínima que seja. Isso aí. Vamos encerrar então. Quem pediu pressa aqui? Quem? Você enxergar as Não, mensagens. não tem nada. Pelo menos no meu não tá. Sim? Vamos encerrar então. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo, por essa live da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo sempre para essas correntes espirituais que vêm até nós, até a nossa live, se aproxima de cada um de nós para nos auxiliar, pedindo a essas correntes espirituais para que possam dar um passe espiritual a cada um participante dessa live, auxiliando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e por Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Vamos pensar também naqueles seres, aquelas pessoas, familiares, entes queridos que não participaram da nossa live, mas que através do nosso pensamento, levando o nosso pensamento até eles, pedindo para que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações junto das vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado,
ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houver 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Isso aí, Oswaldo. Boa noite a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus fiquem com todos. Até mais. Até mais, Fábio. Uma boa noite a todos, uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.